Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em gestão estratégica e em liderança na vida empresarial, na vida familiar e na sua própria vida. Nós estamos hoje muito felizes aqui abrindo a segunda temporada do LideriCast, um podcast que busca tratar de liderança e gestão, mas tratar liderança não como um cargo, mas como um princípio fundamental, um atributo divino para nós e um atributo necessário, importantíssimo para o nosso tempo, que, como eu disse, suplanta qualquer cargo, é necessário e disponível para todos. Hoje é um dia muito marcante. Eu estou aqui feliz demais de receber nessa abertura da segunda temporada o meu amigo Marcos Pimentel. Depois eu vou apresentar ele melhor, mas vou deixar ele dar as boas-vindas aqui. Marcos, muito bem-vindo ao LideriCast. Muito obrigado, Miguel. Quero dizer que a alegria também é enorme da minha parte estar participando desse projeto, que desde o princípio, muito embora a gente se conheça muito pouco, mas houve uma afinidade, a questão até de comunhão mesmo, vamos dizer assim, e parece que a gente é amigo de longa data. Exato. E o projeto é um projeto maravilhoso que faz diferença na vida das pessoas. Porque líder não é só na empresa, líder é na vida. E a primeira pessoa que a gente tem que liberar somos nós mesmos. Exatamente, Marcos, muito bom. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que tem muito tempo pela qualidade da relação, não é isso? Amém. Muito feliz. Nosso objetivo, como eu digo, Marcos, aqui, em todos os episódios, é fazer, repetir e reverberar um convite, um chamado, né? Lidere. Nós fazemos sempre esse chamado, lidere. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado, Marcos Pimentel, na apresentação formal, é sócio fundador e também responsável pelo coração, pela gestão comercial do escritório Marcos Pimentel Advogados. Ele é bacharel em Direito e Administração de Empresas, mais de 30 anos de experiência em gestão de negócios, em solução de conflitos, pós-graduado em Direito Tributário e Planejamento Fiscal pelo IBET, cursando especialização em Direito e Prática Previdenciária e, com muita honra, com muita felicidade, é uma das empresas que está conosco no programa MVE Business. Então, estou muito feliz de ter você aqui como empresário, como um exímio vendedor, antes de tudo, né? Como um ótimo gestor, como um advogado. E agora eu quero te deixar falar o seguinte. Eu falei aqui muita coisa do que o Marcos Pimentel faz. É advogado, empresário. Mas eu queria te perguntar, quem é Marcos Pimentel por Marcos Pimentel? Porque, acima de tudo, eu tenho aqui diante de mim uma pessoa que eu considero um ser humano fora da curva, um grande líder. Então eu queria ouvir, quem é Marcos Pimentel por Marcos Pimentel? É uma longa história, né, Miguel? Vai lá. Dá quase um livro. Mas, acima de tudo, é um vendedor, igual você falou. Legal. Né? Um vendedor de sonhos, um vendedor de ideias, a princípio, e um vendedor de si mesmo, porque nosso primeiro produto, Miguel, sem sombra de dúvida, somos nós mesmos. Verdade. E todos nós necessitamos ser vendedores. Independente da profissão que quem está nos vendo pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser um contador, pode ser um veterinário, qualquer profissão, Miguel. O negócio depende de vendas, de comércio, depende do cliente, que é aquela pessoa que vai consumir o seu produto. E a partir do momento que você tem cliente, você tem um negócio. Aí você tem o desenvolvimento de um processo, de um projeto, que vai envolver pessoas, e dependendo do tamanho de negócio, pode ser um negócio de uma pessoa, de duas, ou de 200, 300, 500 pessoas. Verdade. E aí entra a questão da liderança, que a gente estava falando no primeiro momento, né? E esse mês, Miguel, nós estamos no Setembro Amarelo. Importante lembrar. E a gente lembrar desse Setembro Amarelo, que é justamente o mês de conscientização das doenças de ordem psicossociais, mentais, da saúde mental. E nós sabemos que nós estamos vivendo um momento aflitivo em todo o mundo. Em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. A gente está vendo Israel, está vendo a Ucrânia, está vendo o Trump lá nos Estados Unidos com toda a pressão do Brasil. E cada um de nós, a gente vive o nosso momento individual, nosso momento único, mas sofre pressões. E essas pressões, no Novembro Amarelo, inclusive o governo
modificou uma lei que é a NR1, agora em 2025, início de 2025, atribuindo às empresas uma preocupação relacionada às questões das doenças psicossociais, Sim. que são as doenças da alma, que a gente estava conversando um pouquinho off aqui, Isso. né? Que é o burnout, que é a depressão. Miguel, quase 500 mil pessoas no ano de 2024, 2025 ficaram afastadas pelo INSS por conta de problemas de ordem psicossociais, de ordem mentais. Então, o Marcos é essa pessoa que vem se descobrindo a cada momento, né? O Lidere, de fato, é um programa assim, que eu fiquei apaixonado desde o primeiro momento. Eu participei, eu tive a grata alegria de ser convidado por Júnior, de participar da primeira imersão Lidere. Você é membro fundador da Membro imersão Lidere. fundador. E aquele projeto já me encantou. Legal. E a percepção que a gente tem de maneira muito clara é que o projeto vem crescendo, vem evoluindo, né? É uma coisa linda de se ver a sua evolução como pessoa, como apresentador, como palestrante. Obrigado, Marcos. E não tem jeito, a gente vive, Miguel, no eterno aprendizado. Eu acho que o homem, quando ele para de aprender, ele morre. E pode morrer em vida, que a pior morte que existe é você morrer em vida. Você não ter mais aspirações, não ter mais sonhos, não ter mais a capacidade de saber que todo dia a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente compartilha, ensina. E é para isso que a gente veio no mundo, fazer a diferença, iluminar, ser sol, sal, né? E luz na terra. Sal e luz, verdade. É isso aí. Então você me falou que você é vendedor antes de tudo. Sim. Você destacou para mim uma questão da liderança, né? Que também nós somos e devemos ser líderes. Quanto antes possível descobrirmos isso, melhor que sejamos, né? Líder e primeiro de nós mesmos. E você me trouxe uma questão final que eu acho muito marcante, que é ser aprendiz. Estou me descobrindo na jornada. Eu falo que a identidade nossa é uma questão de ampliação de consciência, né? Você vê Jacó. Jacó vivia querendo ser Esaú. Teve um momento da jornada dele lá na frente, depois de enganar e ser enganado, muitas vezes, que o anjo no val do Jaboque pergunta: quem é você? Ele fala: Jacó. E ali ele define, fala de quem ele de fato era, né? E a vida dele prospera dali em diante. Mas eu acho que o processo de descobrirmos quem somos, ou quem devemos ser, ou quem queremos ser, né, Marcos? Ter sonhos, aspirações e vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse processo é o que há de mais nobre na vida, é o que dá à vida mais sentido e é o que faz a gente crescer, né? Em todo tempo a gente se acompanha há um tempo curto, mas a gente se acompanha nesse processo de desenvolvimento pessoal também, não só empresarial, né? E de novo eu quero dizer que eu te admiro muito por esse espírito de aprendiz. Eu acho isso muito bacana. Mas conta pro pessoal aí um pouquinho da história do Marcos, só alguns marcos assim, alguns marcos. Nasceu aqui no Espírito Santo mesmo? Nasceu aonde? Conta um pouquinho pro pessoal aí, para eles te conhecerem um pouquinho mais da figura do Marcos. Então, na verdade, eu nasci, sou capixaba da Gema, Capixaba da Gema. apaixonado pelo Espírito Santo, muito embora cá entre nós, Mico. Vamos fazer uma fofoca só aqui entre nós, Só que que segredo. ninguém nos ouça, não é verdade? Segura aí a câmera, O corta aí. capixaba, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de receber as pessoas. Nós temos um dos lugares mais lindos que existem nessa terra. Eu tenho viajado pelo mundo inteiro, Sim. tenho tido a graça de conhecer alguns países, mas a percepção que eu tenho, aqui no Espírito Santo principalmente, você chega no lugar para tomar uma cerveja, Miguel, ou para comer alguma coisa, dependendo da hora, o dono olha para você e você percebe assim, Chateado, né? No mínimo, né? rapaz, eu ia fechar o meu bar, mais uma cerveja. Tá incomodando. Está incomodando, quer dizer, essa falta de carisma, de percepção, de saber receber, acolher. Eu acho o capixaba muito fechado. Não sei se tem uma coisa cultural. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou capixaba também. Então a gente vê um baiano, oxente, tá, aquela, quase abraço. O mineiro, meu amado. O mineiro, você chega, assim, parece que você está na casa, ele é acolhedor. O próprio carioca, com aquele jeito malandro e tal. Mas é um outro nível. Eu acho que o capixaba é muito fechado. Então eu sou capixaba, né? Servi exército no ano de 82. 82. E, sim, o exército foi uma experiência muito traumática na minha vida, né? A gente vivia no regime militar na época, foi na época da Guerra das Malvinas, inclusive, não sei se é da sua época isso. Não, ainda não. Guerra das Eu Malvinas. cheguei em 87, É verdade? na Terra. Então, Argentina, Guerra das Malvinas. E isso me deu uma experiência na área do teatro.
Legal. No Exército, você veja, Capitão Olavo, Legal, legal. mandava a gente fazer umas peças, a gente fez aquele negócio dentro do Exército, eu tomei aptidão e gosto por aquilo, e em 83 eu fui para o Rio para estudar teatro. E comecei uma faculdade de teatro no Rio de Janeiro, fiquei até 85 no Rio de Janeiro. Em 86 eu vim fazer teatro em Vitória e me casei. Parei o teatro no meio do caminho, não consegui formar, e tive meu primeiro filho em 86. Para honra e glória do Senhor, hoje é um menino com 38 anos, não é isso? Vai fazer Gabriel. 39 anos, o Gabriel, a bênção na minha vida. Legal. Depois tive a Thaís, a Natália. Comecei a trabalhar com meu pai, quando eu voltei, meu pai tinha uma empresa, a New Lamps, que hoje é uma empresa já muito tempo fechada, mas chegou a ser uma potência aqui no mercado capixaba, na área de equipamentos de segurança contra incêndio. Chegamos a ter quase mais de 200 empregados em determinada época. Participamos muito proativamente da época do Shopping Vitória, grandes obras na Companhia Vale do Rio Doce. Então eu tive essa experiência e fiz administração de empresa nessa época, porque eu estava com meu pai. Mas direito sempre foi o meu sonho, sempre foi a minha paixão. Muito embora eu acredite sinceramente que a administração de empresa, Miguel, e a gente fala muito isso no Lidere, né? E direito são duas áreas que todos nós devíamos aprender e ter noção. Primeiro, para a gente administrar as nossas vidas, e segundo, para exigir aquilo que é nosso por direito. Sim. E a gente tem essa percepção, e hoje a gente tem vindo para o digital, porque o digital ampliou e diminuiu a distância para a comunicação das pessoas. Verdade. Então, a informação hoje está disponível. Tem a boa, tem a ruim, tem as fake news, mas a informação está ali disponível. E a gente percebe que muitas pessoas deixam de exigir seus direitos por não conhecê-los. Mas na falta de conhecer os direitos, por não ser isso algo aprendido na jornada, né? Você me faz lembrar até do propósito do Marcos Pimentel Advogados, né? Que é exatamente dar voz às pessoas, né? Sim, dar voz às pessoas em busca de seu direito. Fazer valer esse direito das pessoas. A gente tem buscado isso e hoje eu tenho a percepção, a gente tem uma equipe grande, hoje nós somos quase 40 pessoas dentro do escritório, né? E com propósitos e objetivos de crescer, de ampliar, legal. de poder se superar cada vez mais, mas é um trabalho de equipe. Sim. E a gente tem a percepção e a clareza que esse propósito faz parte também do propósito de cada uma daquelas pessoas que estão conosco. Porque é nisso que a gente acredita, Miguel. E aí aquela história do Lidere também. A gente não consegue sozinho. Sim. Nós precisamos de pessoas. Essa é a grande verdade. Se você quer crescer e quer voar, você vai precisar se juntar às outras pessoas que também tenham asas e sonhos de crescer. Legal, legal. E quando a empresa tem uma identidade, um propósito claro, né, Marcos? Você acaba reunindo no entorno dela ou dentro dela pessoas que acabam por um movimento de seleção, até natural muitas vezes, né? Pessoas que acabam convergindo para esse mesmo propósito, né? Então é muito bacana assim, essa perspectiva de vocês terem clareza disso dentro da empresa, porque é muito nobre visitar o seu escritório, já fui várias vezes lá, né? Estamos juntos sempre, e você perceber um escritório de advocacia bem administrado, bem gerenciado, com departamentos claros, processos claros, pessoas empenhadas, mas tendo um propósito nobre, claro e vivido na prática, não simplesmente escrito na parede, né? Ontem, Miguel, foi dia do cliente. Você, inclusive, até fez uma postagem. Eu Sim. puxei a orelha do Júnior. Falei, Júnior! Porque não tinha nenhuma postagem nossa lá. Mas Júnior estava preparando. E no final da tarde, saiu uma postagem nossa, ele colocou lá no... Eu vi. E uma gravação, Miguel, de um cliente. Isso que é a coisa mais prazerosa que a gente tem, né? E a OAB, ela tem algumas ressalvas, né, que não permite o advogado de estar fazendo publicidade. Eu acho até louvável, mas por outro lado também um tanto quanto obscuro, porque você mostrar o que é, mostrar como funciona, Sim. é importante até para que as pessoas tenham essa percepção. Verdade. E aquele cliente falando da energia que ele sentiu Sim. ali, da satisfação que ele teve em conhecer o ambiente, Exato. da maneira que ele foi tratado. Desde a pessoa, ele fala... Como é que ele fala? Ele chama a menina que faz a responsável pela limpeza do cafezinho, ele dá um nome para ela lá. Eu até ouvi o áudio dele. Porque o trabalho é tão importante, Miguel. Nós não temos questão de grandeza de melhor ou Sim, pior. perfeito, eu sei disso. Nós somos seres humanos. E temos que ser humanos de verdade. A gente tem perdido essa humanidade a cada Exato. dia, infelizmente. Exatamente. A gente vê o amor se esfriar. Sim. Isso é bíblico também. Tá você aqui, falou né? da Bíblia, né? Tá aqui Então, frio. que o amor se esfriaria.
Aí você falou do Jacó, mas eu lembrei do Abraão, Sim, que é um cara que se permitiu, depois de velho, sim, e você fala muito disso, né? sim, sim. Largar a sua parentela, Exatamente. Deixar pai e mãe, né? deixar pai e mãe para se descobrir, É, para exatamente. poder descobrir aquilo que existia para ele na vida. Exatamente. Quer dizer, porque a vida é justa, né? E basta a gente Exatamente. viver e se propor a viver ela. E no Exatamente. momento que a gente se coloca aberto a vivê-la, ela começa a nos recompensar. É verdade. Desde que a gente faça por onde, desde que a gente procure e ocupe o nosso lugar e acredite e faça as coisas de coração, faça as coisas com propósito, faça as coisas, acima de tudo, com amor. É verdade. Porque acho que o amor, como alicerce, qualquer coisa se edifica. É verdade, Marcos. Você falou de Abraão. Abraão, eu sempre falo, né, dou o exemplo dele. E quando ele sai da terra, né, Deus propõe a ele, a meu ver ali, uma jornada, né? Os egípcios diziam: teu nome interno está no horizonte. Quer dizer, a sua identidade, aquilo que você tem de mais nobre, está na caminhada, né? Então ele foi fazer uma caminhada que de fato foi revelar a identidade que Deus tinha para ele de forma mais profunda e mais nobre, né? Para que ele fosse o líder que ele foi, né? E nós estamos vivendo isso, né? Uma jornada de mais velho, mais novo, mas de descoberta no caminho, numa jornada de crescimento. E a coisa que a gente tem, Miguel, e é de fato um presente, é o nosso É o presente. presente. É o aqui e agora. Exato. O passado passou. Eu estava falando com você que fiz teatro, depois fiz Sim. administração de empresa, trabalhei muitos anos com meu pai. Me envolvi em problemas da vida, que depois a gente pode fazer um podcast só Só disso para disso. contar, Contar a sua história. contar a minha história. E, na verdade, eu tive a honra de ter uma mãe maravilhosa que confiou em mim quando não mais nem eu confiava. Isso é forte. E eu comecei, Miguel, a fazer direito com 46 para 47 anos. Caramba, cara. Então Legal. nunca é tarde, meu amado. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Isso. Desde que você se disponibilize a ser. E vamos lá, não tem que estar pronto. O feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Você tem que se iniciar e se colocar na jornada, no trajeto. Às vezes a gente acaba procrastinando, esperando o momento certo, Não tem esperando momento a certo. situação Não chega, certa, não chega. esperando ter dinheiro, esperando ter saúde e esperando, meu amado. Não tem, a vida é vivida e a vida recompensa quem faz, não é quem Exatamente. espera. O movimento extermina as travas. Perfeito. É no movimento que a vida flui, não é parado esperando. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que diz assim: o preço, toda decisão cobra um preço. Sim, mesmo que não tenha decisão. Nunca maior do que o preço da Da indecisão. indecisão. Então, a procrastinação, Sim. ela só vai te levar a aumentar seu custo. Não vai A diminuir como a indecisão gente é a acha. mais cara de É todas. mais cara, é mais cara. Marcos, queria puxar aqui uma questão assim. Existe o Marcos, então, líder, aprendiz, administrador, advogado, mas eu queria puxar a questão das vendas, porque e depois eu vou voltar no amor, na natureza humana, nesse ponto que você levantou. Mas a questão das vendas. Vendas, ainda no nosso tempo, é uma coisa para muita gente desconfortável, né? Parece que é incômodo, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, no sentido de, já vai me vender, vender. Eu tenho a perspectiva, a gente fala muito disso, que vender é um ato de amor, principalmente quando você tem seriedade, né? Está vendendo algo importante que transforma, que atende, que resolve problema, né? Como é que nasce esse Marcos vendedor que existe hoje com tanta pujança? E como é que você encara isso? O que que você tem para ensinar as pessoas assim, sobre vendas? Cara, vá por esse caminho. Qual dica que você deixa para o nosso espectador sobre vendas? Então, vendas, acima de tudo, eu acredito muito nisso. Ela é fundada em 8 pilares, 8 alicerces. E o primeiro deles é o amor. Bacana. De verdade, de verdade. Né? O segundo seria a persistência, que está ligada à resiliência, Muito bom. que é aquela coisa de você não desistir. O não a gente já tem, Miguel, Perfeito. na vida. É o que você falou. Sim. A indecisão é o mais caro. Mais caro. Você não fazer nada, você já tem um resultado que é nada. Na medida que você se propõe a fazer, se propõe a se colocar
né, a dar a cara para bater, a chance de dar certo é muito grande. E aí, quando você acredita, ama o que faz, porque a venda é o que você falou. Eu acredito que você tem que ter um produto que você acredite nele, que faça diferença na vida das pessoas Sim. e que você também ame o que você faz. Mas o amor, Miguel, não é uma coisa que nasce pronto. O amor é uma coisa que se constrói. E eu Bacana. tenho aprendido isso ao longo da minha jornada da vida. O amor a gente constrói. Uma coisa é aquela coisa do tesão, Sim. que é uma coisa que existe, a energia, aquele primeiro olhar, mas essa paixão não se sustenta, Miguel. Essa paixão só se sustenta se virar amor e se for cultivado, regado, cuidado a cada dia. E Legal. aí se constrói as grandes relações, as grandes amizades, os grandes romances, os grandes casamentos, as grandes parcerias. Legal. Porque o amor não é só o amor do homem para com a mulher. O amor é uma coisa muito mais abrangente. Aí a gente vê aquela questão do amor, né? Ágape, Sim. que é o amor de Jesus Cristo. Sim. Muito bom. Aquele amor de deixar feliz o outro. Olha que Perfeito. loucura, Miguel. Você fica Espetacular. feliz de satisfazer a outra pessoa. E aí tem o amor também, o Eros, que é o amor de Platão. Olha que loucura. E é o amor do desejo. Sim. E você deseja aquilo que você não tem. E quando você tem, o desejo se vai Aí sobra o quê, né? e o amor se vai também junto. Então, o amor ágape é um amor diferencial. Sim. É um amor realmente que você ama para estar compartilhando, para estar iluminando, para ser sal da terra, para Sim, ser sim, luz do sim, mundo. Então, eu me acredito muito em vendedor, eu me vejo como vendedor, porque meu pai era um vendedor. Era, não é um grande vendedor ainda. sim. Hoje ele está com 88 aninhos, Miguel. É uma bênção em minha vida. Hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai, Bacana, bacana. assim, que é um exemplo, é um homem que trabalhou muito na vida. Ele era telegrafista. Você sabe o que é isso, Miguel? Telegrafista? Me ajuda aí, cara. Vamos lá, nós vamos te Eu ajudar. Talvez o conheci. Neto saiba o que é telegrafista. Eu acho que o Neto não é mais novo que eu. Código Morse. Já Ih, ouviu falar nisso? caramba, já ouvi falar, mas me ajuda aí. Puxa aí. Código Morse é uma linguagem de rádio, Sim, né? Porque não tinha ainda o que nós temos hoje, essa comunicação sim, sim. online, né? Isso acontece esse negócio lá no Japão e em menos de um minuto você já está recebendo a informação aqui, Sim, tudo online. Então, o telégrafo é um código Morse, que é o código de sinal, né? Que é ponto e traço. Que vê que tem muito a ver até com o código binário também do sim, computador e sim. tal. E aí a pessoa batia. Aquele aparelhinho, o cara com o dedo se comunicava e mandava mensagem para o mundo inteiro. Não Era o tinha WhatsApp. telefone, Era o WhatsApp era o da época. WhatsApp de 70 anos atrás. Caramba, cara. Que Aí legal. depois veio o fax. Eu vi isso tudo, Miguel. Fax eu peguei. Tá certo? Eu sou da época do tijolão, não tinha, nós não tínhamos nem celular. Sim. Hoje você fala com um jovem de 12, 13, de 10 anos. Não existe o celular, ele vai morrer. Existia uma vida sem celular, Existia ele não uma vida entende, que né? não Sem acredita. internet. Sem internet, hã? Vamos falar que você está louco, concorda comigo? Verdade. E esse processo foi um processo muito rápido. Eu não vou dizer minha idade, que eu tenho 60 anos, 61 anos, mas você vê a diferença, a transformação. Nós vivemos uma transformação nos últimos 30 anos. É verdade. E qual será a transformação, Miguel, dos próximos 30 Próximo, anos? é verdade. E aí a gente volta ao início da nossa conversa. Se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver disposto a se reinventar a cada dia, aprender o que está acontecendo, o que está mudando, nós estamos com a IA aí, Miguel. Isso aí. Inteligência artificial. Quem diria, né? E dá para viver sem ela hoje? Não dá. E a Não dá cada pra- dia ela vai estar mais presente em nossas vidas. Exatamente. Agora, Marcos, você me faz lembrar agora, conectando o ponto que eu falei que eu ia voltar nele, porque você puxou a IA. Quando eu escrevi o livro ano passado, o subtítulo aqui a gente colocou, né? O título: O Segredo da Liderança Eficaz da Vida Feliz, os princípios da natureza humana em tempos de inteligência artificial. E hoje, para mim, está fazendo ainda mais sentido. Você trouxe a NR1 e tudo mais. Como que o nosso tempo está carente, como que o nosso tempo da IA está carente da outra IA, que é a inteligência de alma, né? E aí você fez essa perspectiva de 30 anos. Como vai estar daqui 30 anos? Que a tecnologia vai estar mais avançada, que a inteligência artificial vai estar mais inteligente e que, né, as máquinas estarão mais máquinas e os robôs estarão mais robôs? Eu me pergunto como que estarão as almas? Como que estarão os seres humanos, como você colocou? Como que estará o amor?
Porque amar, para Sri Ram, que é um filósofo indiano, amar é dar de si mesmo. E ele fala que dar consiste na experiência da felicidade, que consiste na plenitude da vida. Então a plenitude da vida está na felicidade, que está no amor. Como é que vai estar daqui 30 anos o amor, a vida, a felicidade, a alma, os seres humanos, para além da tecnologia, né? Essa é uma questão que eu fico muito pensativo por vezes, e por isso, aliás, nós temos inclusive direcionado o trabalho nosso, você sabe muito bem disso. Assim como você tem feito um trabalho humano muito forte de dar voz às pessoas, nós também temos buscado pensar e construir soluções que também tratem dos problemas da alma, da IA, inteligência de alma, né? Eu queria que você falasse sobre voz, dar voz às pessoas. No nosso mapa da vida MVE, depois eu vou falar disso no outro episódio, você tem acompanhado nossos encontros, mas nós criamos um mapa da vida MVE. Nós, aliás, criamos, não, decodificamos, né? Sintetizamos. E aí a gente coloca os princípios e a prosperidade como postos naturalmente, de um lado e de outro. E no meio disso nós temos o processo da nossa identidade, que é consciência, eu falo isso no livro. Temos o propósito, que é uma decisão, que são as decisões que a gente toma, o que fazemos e tudo mais. E nós temos os processos de formação. Nós, crianças, somos formados pelos pais, professores, parentes, padres, pastores, políticos. Então, esse processo forma crenças, forma padrões, forma acordos inconscientes, e aí a gente, né, outro momento pode discutir mais isso. Mas nós também, à medida que ganhamos consciência na vida, nos tornamos formadores de nós mesmos. E esse processo de formação da nossa personalidade, que vem do grego persona, pelo soar, então, eu falei ontem numa live que esse início per indica o máximo de átomos numa molécula. Então, o per é o máximo. Amar é dar. O máximo do amor é perdoar. Legal. E por aí vai. Então, qualquer coisa do persistência, é o máximo da sua capacidade, né, de sustentar alguma coisa. Na tabela da química periódica, né, todo elemento químico que tem esse antecessor ali ele está indicando o máximo de átomos numa molécula. Então, a personalidade é um processo onde nós mesmos somos capazes de nos desenvolvermos e nós o fazemos, assim como na formação dos P's, com comunicação e postura. Então, por exemplo, nossos pais nos formaram e nos forjaram com comunicação e postura. E nós nos tornamos agentes diretos da nossa própria formação, quanto mais conscientes ficamos da nossa identidade, com nossa comunicação e postura. Então, não só o propósito do escritório Marcos Pimentel Advogados, mas você, como um artista, desde o teatro, um vendedor, um líder, um advogado, um administrador. Então, a voz, nós entendemos nesse mapa da vida que ela não é simplesmente uma ferramenta para tudo isso, mas ela é um meio para o nosso próprio desenvolvimento pessoal na personalidade. Como é que você encara isso? Como é que é a voz do Marcos como ser humano? Como é que é a voz do Marcos no mundo? Como é que você enxerga a voz como o instrumento de desenvolvimento da sua personalidade nessa sua jornada aí de pouco mais de 60 anos, já que você falou? Vamos lá. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, Miguel, é voltando aí ao Lidere, Sim. voltando a esse projeto novo. Dá um spoiler aí, qual é o nome do projeto novo? MVE Soul. Sou. MVE, Mente, Vontade e Emoção é alma, que é o plano da alma. É liderança e gestão estratégica para a vida pessoal, para a alma das pessoas. Porque nós estávamos falando de pessoa, Exato. e existe a pessoa jurídica, Exatamente. mas também existe a pessoa física, e a Exato. pessoa jurídica é composta por pessoas físicas. Exatamente, sem dúvida. Não existe um CNPJ sem um CPF por trás. Perfeito. E aí pode ser um CNPJ que tem um único CPF, o microempreendedor individual, tão Perfeito, famoso, o MEI que nós temos MEI, aí, sim. né? E pode ser também a sociedade anônima, Miguel, Sim, verdade. com centenas, milhares de investidores, milhares de CPF. Verdade. E o SOU é muito isso, né? Exatamente. Porque não existe CNPJ forte
se o CPF não tiver robusto, Não existe. não tiver com base, não tiver com sustentação. E aí a questão da voz que você falou. Exato. A gente vê pessoas oprimidas. Eu acho que o grande problema é que a gente começou o programa falando do Setembro Amarelo, Exato. falando da depressão das pessoas, do burnout, dessa crise mesmo de saúde mental, essa falta de amor. Eu entendo que é muito porque as pessoas estão se sentindo e se fazendo oprimidas, né? Aí por inúmeros fatores externos, ligados ao trabalho, à família, sim. mas acima de tudo a falta de conhecimento de suas possibilidades. E eu acredito muito nisso, Miguel. Bacana. Tudo aquilo que a gente precisa já existe em nós. Eu acredito Porque muito nisso existe um também. Criador e já nos dotou de todas as capacidades e possibilidades que a gente tem para desenvolver, para crescer, para cumprir o nosso propósito. Exatamente. Porque eu acredito também que cada um de nós tem um propósito a ser cumprido na Terra. Também acredito. E você já está dotado de todas as qualidades inerentes para poder fazer cumprir esse propósito. Concordo plenamente. Mas se você não tem essa percepção, não conseguiu dar voz, e aí a gente vai para a voz, Exatamente. a essa potência, esse gigante que existe dentro de você, aí você se sucumbe e acaba acontecendo esses problemas que a gente vive, essa falta de qualidade de vida, essa tristeza na alma. Porque quando você não está diante do seu propósito, eu acho que isso entristece. Verdade. Entristece o nosso Criador, que eu creio nisso, Com certeza. e ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acho que para não crer que existe uma força maior, uma espiritualidade, a pessoa tem que ter mais fé Tem. do que quem crê, Eu concordo. Tem que ter muita fé para não crer. para não crer em É nada, verdade. né? Verdade. Então é isso aí, eu acho que a voz é justamente isso, é a expressão, Miguel, daquilo que a gente tem, da potência que a gente é, e dar voz às pessoas na busca dos seus direitos, que é o nosso propósito dentro do nosso escritório. E hoje a gente trabalha muito com a área previdenciária, a área trabalhista. Então eu trabalho muito com pessoas em problemas sociais, realmente, pessoas que estão à margem da sociedade, e pessoas que não têm a possibilidade, o conhecimento, não tiveram estudo, não tiveram realmente a oportunidade. Sim. Né? A gente vê esse governo do Lula, eu não sou nem direita e nem esquerda, eu tenho que ser sincero com você, Sim, sim. mas é fundamental o social, Miguel. A pressão por essa compensação, de certa maneira. Sim. Né? A gente vê questão de cotas na faculdade, que melhorou muito. Sim. Então, quer dizer, é necessário se tratar, se cuidar, se ter um olhar e amor para as pessoas mais necessitadas. É aquela história de tratar as pessoas diferentemente. Ô Marcos, o movimento de consciência da vida, ele requer que nós deixemos de ser rasos e extremos, né? Porque todo extremismo ele acaba emburrecendo a gente. Eu sei que é um outro assunto polêmico, né, pra gente de repente debater em outro momento, mas eu acredito também muito nisso, sabe? De nós pensarmos antes de tudo no ser humano. Não interessa se você é de esquerda, de direita. Vamos fazer uma conversa mais qualificada sobre questões humanas? É porque olha bem uma coisa que você nos trouxe aqui. E se a pessoa estiver mais atenta nesse episódio, ela vai perceber nas entrelinhas um elemento importante. A voz que o Marcos Pimentel deixou de silenciar, você falou que um momento a sua mãe foi a pessoa que acreditou em você mais do que você mesmo, né? Então, alguém acreditou em você num determinado momento mais do que você mesmo. Então, a sua voz, ela teve em momento silenciada. Então, o Marcos Pimentel ter se posicionado na busca pela sua própria identidade, pela consciência, pela ampliação, pela caminhada de busca ao seu propósito, de decidir o propósito, porque a gente escolhe, né, o que fazer com a identidade. Então, você ter erguido a sua voz, hoje te possibilita dar voz a outras pessoas, que é o propósito que você exerce. Perfeito. Então, a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, ela escreve prefácio de um livro de Steven Pressfield, um americano, Como Superar Seus Limites Internos. E ele não é um manual de como superar seus limites internos. É um manual de como viver a arte da vida. E ela fala no final ali do prefácio, ela escreve, eu não vou lembrar todo o trecho, mas assim, ela fala disso, de como
se nós não respeitarmos a nossa identidade, se nós não caminharmos no horizonte, como os egípcios diziam, para o nosso propósito, nós estamos entristecendo a nós mesmos, que nós vamos ficar tristes, você vai ficar triste, amuado, você não sabe o seu propósito, nunca entristecemos. Lá ele fala assim, você entristece a mim, quer dizer, o leitor, ele nem conhece o leitor. Você entristece a mim, você entristece ao Criador. E você deixa de beneficiar muitas outras pessoas. Porque se Deus te criou, ou se você está aqui, para quem não acredita em Deus, que é um desafio, ele entende que você veio para ajudar a caminhar com a humanidade 1% para frente. Né? Então, isso que você nos trouxe é muito profundo e é muito nobre, esse processo de nós não nos recusarmos, não nos omitirmos de buscar a melhor identidade, buscar o melhor de nós mesmos. E a voz é um meio para isso. Com comunicação e postura nos formamos. Com comunicação e postura, Deus criou tudo. Sim, através da fala, né? Então, a voz cria, né? Deus disse, haja luz, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez Deus. Então, ele disse e fez. Disse e fez. Então, comunicação e postura está na criação, está na nossa formação e está no processo de nós desenvolvermos a nossa personalidade. E isso muda não só a nossa vida, mas muda a vida de outras pessoas, né? Eu queria te perguntar, Marcos, sobre um ponto antes de eu caminhar para o final, que eu quero te deixar um ingrediente para o final muito importante. Como que você vê no ambiente empresarial essa questão de identidade empresarial, de ter um plano, de mover pessoas com liderança e de dar reconhecimento, de celebrar também pequenas vitórias, grandes vitórias? Como é que você enxerga? Eu falo que é o ciclo virtuoso da mágica humana. Clarear a identidade, definir um plano, exercer liderança, gerar mobilização, e depois reconhecer e celebrar para retroalimentar o ciclo virtuoso da mágica humana. Como é que você enxerga isso no dia a dia, na empresa, na família, na sua vida? Então, Miguel, é uma coisa que você não falou, mas eu sei que está implícito dentro desse contexto todo. Eu acho que é o primeiro grande desafio de qualquer pessoa que quer crescer. Nós falamos isso um pouco antes. É a palavra delegar. Legal. É você acreditar, né, e dividir responsabilidade. Legal. Aí vamos voltar ao que você falou. Mas para delegar o quê? Então você tem que ter um plano. Exatamente. Para ter um plano de quê? Então você tem que ter um propósito. Exato. E as coisas vão se interligando uma com a outra. Aí você, propósito. O propósito não é uma coisa sem finalidade, muito pelo contrário. É o princípio, é o objetivo final. Legal. É aquilo que você quer alcançar, que não é intangível, é o propósito. Mas para atingir o propósito, você vai ter que ter um plano. Vai ter que estabelecer pequenas metas para poder alcançar o seu objetivo maior. Exatamente. Essas pequenas metas você consegue celebrá-las. Porque é aquela história que a gente falou também no princípio. Não é o final, mas é a jornada. A gente tem que se alegrar e viver a única coisa que nós temos, que é o presente. O nosso futuro é consequência do plantio de nosso presente. E de a cada dia. Cada dia. Então é acordar de manhã cedo, ser grato a Deus, ser grato ao mundo, ser grato ao universo, ser grato... Exatamente. E se permitir. E aí a gente volta para pessoas. E aí é ter um bom relacionamento. Assim, eu tenho muito isso, Miguel, assim, de energia. Aquilo que a gente falou no começo, que a gente teve uma afinidade, teve... E a gente tem essa percepção. Eu, particularmente, tenho essa percepção. Eu sou meio que sincerocídio, confesso aqui um defeito meu. Porque eu não consigo nem disfarçar. Se eu estou bem, você vai olhar no meu rosto, vai perceber. E se eu estiver mal, eu vou estar mal também. Sim. Muito embora o meu mal não dure muito. Muito bom isso. Tá? Assim, a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. Exatamente. Os problemas virão. Agora, problema é aquilo que tem solução, Miguel. Exatamente. Os problemas são para nos fortalecer, para que nós tenhamos solução para ele e que cresçamos dentro do processo de aprendizado. Porque se não tiver solução, meu amado, não é problema.
Está resolvido já. verdade. Está resolvido. Não tem remédio, remediado está. E o não tem ditado, né? remédio, remediado está. E a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pequenas pedrinhas na jornada e Ninguém no tropeça caminho. em montanha, um Ninguém filósofo tropeça diz. em montanha, não é verdade? Muito Então, verdade. então é isso, eu acredito muito na necessidade Legal. do projeto, do propósito, da missão, de estabelecer o valor da empresa. Sim. Nós estamos com esse processo, com a sua Sim. mentoria, um trabalho bacana que a gente tem feito. Isso aí. A gente tem essa percepção do crescimento como seres humanos, como empresa, da gente estar projetando o nosso futuro e estar buscando esse objetivo. Legal. Porque é aquela história, se você não sabe para onde você vai, você está perdido já de cara. É aquela história do homem que entrou no elevador e perguntaram para ele, na época de assessorista, né? Para que andar o senhor vai? Ele falou, qualquer um, eu já errei o prédio. Essa é boa. Então, E qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, né? entendeu? Então, se você não souber o seu caminho, souber o seu propósito, você está perdido, irmão. É. Agora, é aquilo que nós falamos no princípio. Nunca é tarde. Perfeito. Nunca é tarde. Agora é a hora. Exatamente. Isso faz a diferença. É o despertar. Nós temos inúmeras pessoas, inúmeras oportunidades. Nós temos a P5, nós Isso. temos a Imersão Lidere, nós temos agora o Soul, O MVS que vai Soul. tratar da questão do CPF, Muito, das muito, famílias, das muito, pessoas. Muito. Então, quer dizer, não tem nada perdido. Exatamente. Se não resolveu é porque não chegou no fim. E nós Você estamos falou na isso num jornada. vídeo um dia desse. Eu vi verdade. o seu vídeo hoje, aliás. E eu acredito muito É nisso. verdade, é verdade. Entendeu? Então nós estamos na jornada. Isso aí. E vamos procurar fazer essa jornada a mais satisfatória, a mais feliz, a que gere mais luz. Teremos percalços, mas os percalços fazem parte de nosso aprendizado, do nosso crescimento. Muito bom, Marcos. E você A falou vida é daquele- linda. Exatamente. E você falou de uma coisa, o futuro que nós desejamos, ele é uma consequência dos presentes que nós construímos. É uma consequência natural, né? Natural. Inevitável. Inevitável, inevitável. Então, a qualidade do meu pensamento hoje está produzindo o meu futuro de Sem amanhã. dúvida. Que amanhã nem existe, né? Mas está produzindo o meu presente de amanhã, né? Sim. Vou colocar assim. E você falou uma coisa que a tristeza, os problemas fazem parte da vida. Você não vai estar todo dia saltitante, alegre, feliz. Normal. Mas você, tendo consciência disso, você não vai se deixar estacionado muito tempo ali, né? Tem um dos princípios do Reiki japonês, que é uma filosofia que eu acho maravilhosa, tem 5 pilares do Gokai, que diz somente hoje. Então, os 5 pilares são somente hoje. Não se zangue, quer dizer, não fique na raiva. Não sinta raiva, não fique na raiva. Não se preocupe. Quer dizer, não fique nem no passado, na raiva, nem no futuro, na preocupação. Seja grato. Ser grato é a posição mais presente que se pode ter. Trabalhe arduamente em si mesmo e seja gentil com os outros. Isso é a essência da vida, né? Sim, acabou. Eu pensei, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se Não você tem pensar como isso dar aqui errado. Não tem como dar errado. e não conflita em nada com nenhuma outra grande filosofia Não, de importante maneira da vida, nenhuma. né? Você me fez lembrar da Bíblia, duas coisas que eu tenho falado muito. Uma é em Abacuque, que diz assim: escreve a visão com letras legíveis na tábua, de modo que a veja quem correndo passa. Então, escrever, né, Marcos? Assim, tomar nota, escrever o propósito, escrever, né? Você acaba se comprometendo com o futuro, criando o futuro a partir dos planos que você cria para si, para sua empresa, para sua família. Eu confesso que é um desafio para mim, Miguel. Mas eu tenho aprendido e tenho me esforçado nesse Legal. sentido. Legal. E a gente vê o negócio da física quântica, a gente teve a Perfeito. oportunidade de ver Sim. até aquela loucura. Se tiver um observador, o raio, o feixe de luz muda o comportamento. Muda a realidade. O observador muda a realidade. Então, aquela só, se tiver escrito, meu amado, Exatamente. você tem aquilo em mente, você Exatamente. vai criando uma voz interior que vai propagar e vai reverberar. Então é muito importante, eu acredito muito nisso. E quando a gente estabelece um planejamento estratégico dentro da estrutura da empresa, nós estamos preparando, trabalhando na análise SWOT, Bacana, legal. que é uma análise que necessariamente não adianta se fazer por si só. Você vai fazer a análise SWOT para fazer um estudo dos pontos fracos, pontos fortes, Exatamente. das ameaças, das oportunidades, e a partir
dessa análise desses 4 vertentes, desses 4 pontos, e aqui nós não estamos inventando a roda, Não, de jeito nenhum. mas nós vamos criar ações Tomando consciência para agir. para criar reverberação, Exato. para ter a ação. Porque a ação é que move o mundo. É aquilo que a gente estava falando. Né? Perfeitamente. A vida recompensa quem age. Muito bom. E é a Muito partir bom. da ação Muito que os bom. resultados virão. Muito bom. Eu gosto de uma perspectiva lá em João 20 de Jesus, quando assim, alinhado ao que você falou, mostra o propósito dele, do evangelho, os objetivos abaixo, né, numa hierarquia, e as ações para cumprir os objetivos, para que o propósito fosse cumprido. Então, lá em João 20 diz assim, muitos dos milagres de Jesus estão escritos aqui, né? Nem todos, mas as ações dele, os milagres dele, que não foram aleatórios, são sinais para que creiais e para que, crendo, tenhais vida eterna. Então, as ações são sinais que levam para os objetivos, que é o quê? Crer. Então, os sinais, ele não curava um cego de um jeito e outro de outro à toa. Era um sinal, ele estava dando um sinal aqui, outro sinal ali. Para a pessoa curada, para quem estava no entorno, para o ciclo religioso da época, político, e para quem fosse, né? Ele estava ensinando. A ação é sinal para a pessoa crer. Para que crendo tenha vida eterna. O propósito é vida eterna. Mas para ter, você tem que crer. Isso serve para qualquer Tem que coisa. passar pelo objetivo, tem que Mas para crer. crer, você tem que ter o entendimento, você tem que ter Exatamente. experiência, você tem que ter a Exatamente. consciência daquilo. É um Exatamente. processo, é uma escada Sim, que você vai caminhando, vai subindo para chegar e alcançar o exatamente. objetivo maior. Exatamente. Marcos, eu queria que você me dissesse uma coisa. O MVS Soul, especialmente agora, né, recém-lançado, já tem feito barulho nas vidas e famílias, especialmente, de quem está com a gente. Nós temos falado que é mais vida para a alma e mais alma para a vida. E eu falo que a vida, essa jornada chamada vida, é um jogo para mim de referências, repertório e ambientes. E você, eu sei que tem suas referências, né? Ao longo da vida buscou e busca sempre repertório, como aprendiz que disse ser e é. E você também busca sempre estar em ambientes saudáveis, proveitosos, produtivos, de crescimento e ser um agente de construção de ambientes assim, né? A gente fala que o líder é termostato, ele influencia o ambiente, ele não só mede o ambiente como termômetro. Então eu queria que você contasse, nesse quesito de referências, repertório e ambientes, especialmente as suas referências. Quem são suas referências? Suas maiores referências na vida? Então, eu fiz outro dia um vídeo sobre isso, Miguel. Eu sou apaixonado por Jesus. Bacana. Acho que referência igual a ele não tem. Por quê, Marcos? Porque você só vê ele falando de amor, Sim, só vê ele com positividade. Nos momentos mais difíceis, ele não perdeu a fé, exatamente. não perdeu a confiança do propósito. Ele sabia o que ele veio fazer, sabia Sim, para onde ele ia, sim, sabia da missão dele. Então, assim, referência para mim é Jesus. A ambiência, Miguel, é fundamental e faz toda a diferença na vida das pessoas. E confesso a você, eu tenho procurado e tenho buscado a imersão Lidere, legal, tenho me aproximado do Miguel, bacana. né? É estar buscando novas ambiências. Eu estive muito tempo isolado. Sim, Trabalho, casa, casa, trabalho. Aí você cai numa rotina do automático sim, e você acaba não reverberando com outras pessoas. sim, E uma coisa que eu acredito muito, Miguel, a gente é a consequência, é o resultado, é o reflexo das pessoas que nos rodeiam. com certeza. Então eu acredito sinceramente que a gente tem que estar buscando sentar em mesas de pessoas maiores, Bacana. pessoas que tenham nos ensinar também. Sim, 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 Aquela coisa de onde você é o maior sempre, Miguel, você ali não tem muito o que crescer, muito o que sim, dar, muito o que sim, aprender. sim, Então, assim, é importante, eu tenho buscado legal. essa nova ambiência, é um grande desafio que eu tenho lançado para mim nesse ano, para o próximo ano. Inclusive, eu escrevi isso, Miguel, Legal, né? legal. E você puxou um negócio, deixa eu te interromper um pouquinho. Você falou de mesas com gente maior, né? E como um ser humano nobre que você é, vale a pena a gente puxar aqui o seguinte.
estar em mesas de gente grande, a grandeza, ela tem várias facetas, né? Sim, nós Nós estamos falando estamos aqui, numa mesa perfeito. que eu te vejo um ser humano gigante. Eu falo assim, então eu estou na sua mesa, eu quero estar na sua mesa sempre, né? Você é muito maior que eu em várias coisas. E você, eu posso me adiantar aqui já, você vê em mim grandeza, né? Perfeito. Em algumas coisas. Então, esse jogo de troca de ambientes construtivos, porque ambientes construtivos fazem isso, né? Sim, nos enriquece literalmente. Enriquecimento, Nos enriquece enriquecimento, literalmente. Porque enriquecimento. dinheiro, Miguel, é muito bom. É maravilhoso. É Mas é parte aquela da história, vida, o né? dinheiro não traz felicidade. Você fica triste onde você quiser. Hoje eu vou Exatamente. ficar triste em Paris, na Torre Eiffel. Aí pega o Exatamente. avião, jato Vai ficar particular e triste num vai lugar ficar triste mais. em Paris. Mas o que nos enriquece de verdade é esse crescimento da alma. E a gente fala Exatamente. do som de novo. Exatamente isso. É isso que nos preenche. E a Exatamente. gente vê pessoas humildes, Miguel, que transpiram felicidade, transpiram realização. E essas Verdade. pessoas têm muito a nos ensinar. É verdade. Quando a gente fala em sentar em mesa de pessoas grandes, a gente não está falando de poderosos, de Não, ricos, não, é de não, grandeza de mesmo, né? grandeza No de ser sentido humano, mais de nobre. da essência, entendeu? E a gente está disposto a isso. Porque na Verdade. medida que você senta em mesa de pessoas maiores, você passa a ser humilde. Para você se sentir, a gente não precisa ser exaltado, a gente não precisa. A gente já está ali junto para poder crescer, poder aprender, poder participar. Você falou da sua maior referência, que também é a minha, Jesus, né? Eu li um livro recentemente, é um livro que eu até tenho recomendado muito, chamado Humildade. E, e aí, obviamente, ele usa Jesus como grande referência. A humildade é um estado de esvaziamento de si mesmo, enquanto o orgulho é um estado de se encher, né? Então, vamos pegar uma analogia para coroar isso que você nos trouxe aqui muito bem. Quando você tem lá em Eva, quando a serpente vem com uma voz, né? E no judaísmo tem uma perspectiva da alma que fala do Yetzer Hará, é uma voz que todos temos, que você pode ver ela como a voz do mal, ou você pode ver ela como uma voz do treino. A voz veio em Eva, né? Come aí, você vai ser igual a Deus, né? Então, quer dizer, se encher para ser igual a Deus foi algo que chamou a atenção de Eva de alguma forma, né? Que é o orgulho, é exatamente o extremo oposto da humildade. Então, no ato de querer ser igual a Deus, Eva, né? Come, Adão come, e aí tem tudo que a gente sabe. Aí quando você pega um outro exemplo em Jesus, na tentação, a mesma voz está ali, né? Jesus, 40 dias sem comer, teve fome, o texto fala isso, e teve fome. E logo depois fala que o primeiro ato de tentação ali foi transformar pedra em pão. Ora, ele tinha fome, né? Transforma pedra em pão. Mas a clareza da identidade, a cristalina identidade de Jesus e o fato de, mesmo sendo Deus, não ter que provar nada a ninguém, não ter que quebrar princípio, né, para alimentar o seu próprio ventre. Olha que magnífico. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho para salvar um casamento, uma família. Eles, com os discípulos como testemunha. Se ele antecipa tentação e antecipação, se ele antecipa, ele ia transformar pedra em pão, seria o primeiro milagre dele, e ele tinha autoridade para isso, para alimentar seu próprio ventre, com o diabo como testemunha. Olha que coisa, né? Depois, poder. Você vai ter poder, este poder. Então, a humildade é um ato de clareza de identidade. E ninguém melhor do que a melhor referência para nos trazer essa perspectiva, né? Verdade. De não quebrar princípios em prol de coisas menores, mas de buscar essa grandeza, que a humildade é talvez o principal atributo, né? Amém. Não é isso? Um grande prazer, Miguel, estar aqui com você. Uma Fico muito satisfação feliz, Marcos. enorme. Muito feliz mesmo. Espero que a gente volte a se encontrar, a estar falando com essas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma, Miguel. Esse projeto, esse sonho que nasceu no seu coração, eu Sim, acho que é do coração de Deus, sim. né? E que você tem colocado ele em prática. Legal. É um projeto que vai acontecer, que já está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas
e que quanto mais reverberar, mais pessoas irão ser beneficiadas com esse projeto, que é o grande propósito, né? Que eu creio muito que é o propósito de Deus na sua Sim, vida, sim. né? Hoje nós temos a Aline, que é a sua esposa, né? Isso, que Sim, está tá no abraçando projeto. junto, Isso, uma pessoa maravilhosa que nos sim. surpreendeu, deu um show lá no, Na na imersão? Imersão 3, Verdade. né? Surpreendeu, Isso assim, aí. de maneira maravilhosa todos, entendeu? Com conhecimento, com empatia, Legal. e não tenho dúvida, fará a diferença na vida de muitas pessoas. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da Aline, e que vocês possam iluminar o mundo e ser sal da terra, que é isso que vocês vieram chamado, e Muito é isso que obrigado, vocês Marcos. estão fazendo. Muito grato, você sabe que eu sou muito grato a você. Vou dar um spoiler, no próximo episódio nós teremos a Aline, minha digníssima. Eu quero agradecer por você ser vetor dessas transformações. Então você é parte do projeto, como parceiro, como cliente, como entusiasta. Você está dentro dele, então sou muito grato pela sua vida e sou muito grato a você por tudo isso. Eu quero reforçar que as pessoas nos sigam nas redes sociais, né? @Miguel Porcaro, @Aline Muse. E aí eu quero que você deixe um recado final para as pessoas. Eu quero que você também informe para as pessoas como que elas te acham, como que elas te seguem, tanto na PJ como na PF, para elas te acompanharem, porque vale a pena acompanhar esse ser humano aqui. Então, muito obrigado. Vou deixar você entregar as palavras finais, as dicas finais para quem está nos assistindo e deixar aí os seus contatos para as pessoas te Então acharem. vamos lá, Miguel. A minha PF, na verdade, eu transformei ela na PJ. Ah, legal. Eu tinha uma rede social já antiga, Marcos Pimentel, né? Que aí eu transformei em @Marcos Pimentel Advogados. Marcos Pimentel, advogados. Advogados. No Que hoje, Instagram. Instagram, que No hoje nós Instagram. estamos beirando a 30 mil Pô, que pessoas, bacana. com um Que bacana. projeto de chegarmos a 50 mil até o final do Que ano, legal, né? Marcos. E atingir 1 milhão, Que não legal. é verdade? Muito bacana. Para a gente Muito poder bacana. reverberar e dar voz às pessoas na busca dos seus direitos. Muito legal. E isso nada melhor do que gerando informação. Perfeito. É orientando as pessoas sobre os seus direitos. A gente fala de auxílio acidente, fala de inúmeros benefícios, direitos trabalhistas. Agora nós temos a questão da NR1 que a gente trouxe aqui hoje. Legal, legal. As pessoas precisam, Miguel. E a internet é um vetor maravilhoso para isso. E nós temos que Verdade. usar a internet, né? Tenho também o @Marcos A. Pimentel, né, que é Marcos André Pimentel, né? Marcosa Pimentel, @Marcosa Pimentel, que é o meu pessoal, mas eu confesso que eu não tenho trabalhado muito, eu tenho me dedicado muito ao pessoa jurídica, até mesmo porque hoje é o grande sonho e a minha grande satisfação, Legal. né? Uma realização muito grande que eu tenho do projeto que a gente está criando, é um projeto super novo, o escritório, na modalidade, no modelo que a gente tem, é um escritório que tem 4 anos, Miguel. Que bacana, hein, Entendeu? Marcos? Hoje a Quanto gente cresceu, tem né? cresceu muito mesmo, entendeu? A gente tem a percepção que nós somos também um projeto de Deus também, Eu porque tenho isso faz clareza toda a disso. diferença na Muito, vida. muito, muito. A gente quer possibilitar o crescimento das pessoas que estão no nosso entorno, a gente busca isso de verdade. Nós queremos crescer como seres humanos e queremos proporcionar que as pessoas que estão ao nosso redor cresçam também, porque isso vai fazer diferença. A essência da vida é É a essa, né, Marcos? essência da vida. Então, graças a Deus, a gente tem estado muito feliz para participar com você nessa caminhada. Você é um Legal. cara que tem agregado muito valor, Bacana. né? E muita luz à nossa trajetória. A gente se conhece há 1 ano e pouco, eu Um ano e acredito. pouco. Não é isso? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, entendeu? E que essa jornada seja uma jornada muito satisfatória, que a gente possa caminhar muitos anos e muitos quilômetros juntos. @Marcos Pimentel Advogados. Segue a gente lá. Marcos Pimentel Advogados, É isso aí. Miguel Porcaro, segue a gente. E lembre-se, o Lidercast é o podcast para quem quer ser faixa preta em gestão estratégica e liderança para a empresa, para a família e para a vida, sua própria vida. Então não deixe de nos acompanhar, de nos seguir. Compartilhe com seus amigos, seus parentes, familiares, com seus inimigos também. Eles merecem conteúdo de qualidade para transformar vida, família e empresa. Estamos A juntos. gente fala, informação é poder. Informação é poder. Marcos sempre fala Compartilhe, isso. compartilhe. Compartilhe. Estamos É isso aí. juntos. Até o próximo episódio. Um grande abraço.